Meus amados, eu realmente, quando o pastor falou para mim que ia ser um Tadel, eu fiquei um pouco indeciso no que eu ia trazer. E, de certa forma, eu tinha montado já essa mensagem já estava no meu coração quando nós conversamos em abril, eu e o pastor aqui em Cascavel, quando ele participou do treinamento. Mas eu tenho que confessar para os irmãos que nesse final de semana, nessa semana, eu meio que minha dúvida, comecei a entrar numa crise, minha dúvida começou a aumentar. E aí eu entendi que isso talvez fosse um ladrão tentando roubar essa mensagem. Porque eu fiquei entre dois temas, e aí depois eu fui para o escritório, me concentrei, a Salete percebeu que eu estava inquieto, eu fui para o meu escritório, fiquei um tempo lá, entrei em oração, e realmente Deus me confirmou que a mensagem que eu tinha que trazer era aquela que eu já tinha conversado com o meu pastor, eu tinha compartilhado com o meu pastor que nós íamos ter um tempo de Tadel, e o meu pastor orou comigo, me auxiliou em algumas coisas, né? Eu acho que isso é importante, nós como líderes, nos submetermos às nossas hierarquias. É importante nós como líderes nos estarmos indo para homens mais experientes que nós, para os nossos líderes que têm mais experiência, aqueles que estão nos discipulando, para que eles nos tragam, muitas vezes, através da vida deles, o Espírito Santo venha trazer paz ao nosso coração. E eu, no mês de maio, metade do mês de maio, eu fui conversar com o meu pastor. Eu sou pastoreado pelo pastor Francisco Gonçalves, um homem de Deus, só de ministério, ele tem mais que a minha idade, ele tem uns 42 anos de ministério. E ele falou: Jefferson, a palavra é essa. Ele não me deu a palavra, ele não tirou nenhuma mensagem dele e me deu. Ele falou: eu quero que você me diga qual é a palavra que Deus trouxe no teu coração e eu vou te dar a orientação para algumas diretrizes. Mas o que eu quero dizer para você, a palavra já está no teu coração e é essa palavra. Mas mesmo assim eu senti dúvida essa semana, mesmo meu lindo fazendo isso, né? Mas eu tenho certeza que essa palavra vai ser algo para edificar tremendamente a vida de vocês. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em 2 Reis 20:11. 2 Reis 21, desculpa. Ter uma casa governada é o desejo de todo aquele que ama Deus e que valoriza a sua família. Esse tem sido o grande desafio para nós nesse século. Por quê? Porque a família ela tem sido cada dia mais atacada. A mídia tem atacado a gente profundamente, tem dito que a família não tem valor. Mas o que Deus tem reservado para nós como líderes, que estamos cuidando dos membros da igreja? Mas eu acredito que, mesmo com todas essas dificuldades, Deus sempre tem algo na sua palavra para que nos alinhe para exercer exatamente aquilo que Ele quer que nós exercemos dentro da nossa família. Mas vamos lá em 2 Reis 21 e vamos ler. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa. Repita comigo: põe em ordem sua casa. Pois você vai morrer e não se recuperará. Mas quem foi Ezequias? Ezequias, aos olhos de Deus, ele é um homem que tinha o coração voltado para Deus. Ele não seguiu os exemplos do seu pai, de Acás. Acabou com a idolatria. Voltou-se completamente para Deus. Tinha autoridade como rei. Fez um excelente governo. E ele seguiu o quê? Os caminhos de Davi.
não os caminhos, os exemplos, os maus exemplos do seu pai. A palavra de Deus diz lá, em 2 Crônicas 29, 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi. Você vê aqui que nós estamos, a palavra está considerando o que Davi fez reto. Ele fez semelhante a Davi, por isto ele estava agradando a Deus. Porém, tinha um mas ali. E qual era esse mas? Era que ele não estava cuidando da família dele. Ele era o cara no ministério. Estava tocando a vida de muita gente. A célula dele estava assim, ó. Multiplicava rapidinho. Formava líderes rapidinho. Mas a casa dele estava deixada de lado. E a sentença de morte que Deus deu para ele foi exatamente por causa disso. Põe a tua casa em ordem. Ele estava liderando, governando, batalhando, vencendo, mas dentro da casa dele as coisas estavam soltas, não estavam sendo conduzidas da maneira que Deus determina na sua palavra. Quando nós lemos lá, ordem a sua casa, essa casa ela reflete o quê? Ela reflete família, ela reflete geração, e nós servimos um Deus que nos olha com um potencial geracional. Ele não olha só o Jefferson. Ele olha o que o Jefferson está fazendo hoje, o que o Jefferson está desenvolvendo hoje para a geração dele. Eu vou viver aí mais o quê? Uns 50 anos. Na beleza, né? Mais 50 anos eu vivo. E aí o que os meus filhos vão fazer dali para frente? O que eu estou semeando, ou vou semear, né? Porque nós não temos filho, no coração dos meus filhos para eles seguirem. A palavra de Deus diz que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Eu tenho que ir, eles têm que ir muito mais à frente de mim, eles têm que ir muito mais longe. Só que se eu não orientá-los, como eles vão? Se você como líder não orientar o seu filho, baseado na palavra, eu tenho falado isso e eu vou bater nisso em todo o congresso. Se você não orientar o seu filho, o mundo vai orientá-lo. O mundo vai definir padrões para ele. E esses padrões não são legais. Porque esses padrões são padrões que não consideram a palavra de Deus, que não consideram o que Deus fez por nós, que não consideram o sacrifício de cruz. E aí o que está acontecendo? O amor está se esfriando. Por quê? Porque os filhos já não querem mais ter relacionamento com seus pais. O pai é crente, é um homem de Deus, é um homem fervoroso, canelinha de fogo, está com calo no joelho de tanto orar, mas não está cuidando da sua família. Mas não pode isso, Jefferson. Isso aí não pode. O cara está com calo no joelho de tanto orar. A gente tem visto muito isso. Muitas situações de famílias que ele tem uma projeção muito grande ministerial, mas ele não está cuidando da família. E amados, eu vou ser muito sincero para vocês, eu tenho me assustado com algumas coisas, porque eu tenho visto que a família ela tem sido colocada de forma secundária, não é a prioritária. Tem igrejas que, glória a Deus, abraçar a família, mesmo nos trabalhos de célula, tem valorizado a família. Tem célula de jovens, tem célula de homens, tem célula de mulheres, tem célula de família. Casais, né? Glória a Deus. Mas tem igreja que não estão preocupadas em nada. Porque é difícil trabalhar com a família. É difícil você fazer ajustes, é difícil uma pessoa chegar para você e falar, eu não quero mais ficar com meu marido, eu não quero mais ficar com a minha esposa, eu estou com vontade de ficar com a minha secretária.
É difícil fazer esses ajustes. Porque muitas vezes as pessoas, quando elas vêm conversar conosco, elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem ouvir uma aprovação daquilo que ela já decidiu no coração dela. Então elas chegam, Jefferson, olha, a minha situação é assim, então, mas eu já decidi, eu quero saber se eu tenho a tua aprovação. Para depois ela poder chegar e falar bem assim, ó, mas pastor, foi o Jefferson que me deu essa orientação. Eu tenho sido muito sincero, as pessoas até falam assim, Jefferson, mas isso às vezes até assusta as pessoas. Eu tenho pessoas que chegam para mim e falam bem assim, eu queria uma orientação tua. Eu falei, querido, você quer que eu fale pela palavra ou você quer que eu fale para te adular? Se for para te adular, eu não sou a pessoa correta. E nós estamos brincando com coisas sérias. Família é uma coisa séria. Outro dia eu estava orando por um homem, ele vai se casar, ele está noivo. E eu realmente me assustei, eu tive que levar isso para o meu pastor. Porque no momento que eu estou orando por esse homem, o Espírito Santo vem e fala fortemente ao meu coração. Você está pedindo para abençoar o casamento dele, o futuro casamento dele, mas a mulher com quem ele está casando já tem uma aliança com outro homem. E agora? Termino a oração e falo para ele? Ou não falo para ele porque eu estou com medo de queimar minha cara com ele? Porque quando a gente começa a negociar a verdade, é porque nós não estamos mais querendo queimar nossa cara. Então eu quero ter uma moral com o pastor, então eu não falo o que eu tenho que falar para ele, a verdade em amor. Eu não falo para ele porque eu quero ter, eu sei que ele vai me dar projeção, eu sei que é uma relação de conveniência, nós podemos caminhar junto, ele pode me ajudar nisso. Então eu não falo para ele. Só que quem se preocupa com a própria imagem é idólatra. E idolatria é pecado. Então nós temos que pensar que essas questões de família, elas são muito mais sérias do que a gente imagina. Uma outra situação, tive recentemente eu digo esse ano, numa igreja. E isso me incomodou muito. Me incomodou porque assim, amados, eu sinceramente, eu não queria que meu filho fosse tocado por uma pessoa dessa. Eu estive numa igreja onde o líder de jovens, é uma igreja grande, uma igreja de 2, 3 mil membros, e o pastor, líder de jovens, falou para mim que não quer ter relacionamento com o pai dele. Inadmissível isso. E ele veio e me deu argumentos, não, mas olha, eu tenho aqui argumentos. Não, querido, você está errado, me desculpa, mas você está errado. Porque eu não queria que meu filho fosse tocado por você. Porque se eu tenho um problema de relacionamento com meu filho, dificuldades, porque isso pode acontecer ao longo da nossa caminhada, e o meu filho vai lá falar com o pastor de jovens dele, o pastor de jovens dele chega e fala assim, cara, é isso mesmo, relação com o pai é dessa maneira, você sempre vai ter esses problemas, sempre vai ser dessa maneira, porque ele não tem um bom relacionamento com o pai dele. O pai dele, em últimos momentos de vida, ele falou assim, não preciso ficar cuidando do meu pai, deixa ele lá, deixa ele morrer sozinho. E aí é o que a gente está vendo, esfriamento do amor. Não se tem mais vínculos. Quebra-se vínculos familiares. Sou eu, agora é só eu que vivo, não quero mais saber de ninguém. E Ezequias fez exatamente isso. Todo pastor, líder, ministro, todo aquele que serve a casa do Senhor, ele tem que ter um forte desejo em seu coração em batalhar pela família. Existem muitos trabalhos que nós temos na igreja, vários ministérios, várias frentes. Deus tem um chamado para cada homem, para cada mulher. Ninguém vai tomar o meu lugar.
como ninguém pode tomar o seu lugar, porque esse é o lugar reservado à mesa do Senhor para você. Você pode fazer o que você está fazendo. Talvez o teu irmão do teu lado vai fazer igual você, mas existem particularidades. E se nós não tivermos no nosso coração que nós devemos, como líderes, batalhar pela família, meus amados, me desculpa, mas a gente está batalhando pelas coisas erradas. Nós temos que trazer Jesus, a vida cristã, para dentro do lar. Como está a minha família? Já está pedindo perfeição? Não, não existe perfeição. Mas existem ajustes, alinhamento. Quantas vezes eu e a Salete temos que nos ajustar em algumas coisas? E nessa a gente sai na frente, os homens, né? Porque nós somos campeões para errar. Amor, você errou comigo. Você falou grosso comigo. Você falou de uma maneira que não podia falar comigo. Eu, sinceramente, eu não sei para onde Deus está me levando, porque eu sinto um grito constante no meu coração. Batalhe pelas famílias, Jefferson. Eu me assemelho muito como Neemias. Eu quero ser útil para o reino, eu não quero ser mais um peso morto, eu não quero dizer que eu estou simplesmente... eu estou fluindo. Agora eu sou o treinador da Universidade da Família. Pessoal, isso daí para mim... Se o Espírito não estiver comigo, se o Espírito Santo não estiver comigo, não estiver me dando orientação para que eu conduza a vida das pessoas, para que eu toque a vida das pessoas, cara, isso aí para mim é lixo, me desculpa. Uma outra situação... E o que eu estou falando, pessoal, não é para soltar, para dar tiroteio nas pessoas, mas é para chamar os irmãos, exatamente para alertar vocês que nós temos que ter uma responsabilidade com isso, porque ela é muito grande. Eu acho que existem momentos de ira na nossa vida, existem, mas vai aos pés da cruz e pergunta para Deus por que você tem esse momento de ira. Conversando ano passado com um pastor também de uma igreja promissora. E aí ele falou para mim assim, porque uma coisa é eu chegar e confessar para o pastor que eu tive uma reação de querer agredir fisicamente minha esposa. É errado? É errado. Agora eu chegar e confessar para ele com o meu coração quebrantado, com o meu coração contrito, é uma atitude, porque eu estou querendo ser libertado. Agora, um homem chegar para mim e falar com aquela rigidez de dente, assim, eu ia arrebentar, não, eu ia pegar meu filho e ia arrebentar. Parece que o cara está lutando MMA com o filho, não é possível. Eu só vou ter a experiência de ter filhos, e só vou saber o que é ter filhos, daqui a alguns dias. Agora, pelo amor de Deus, o cara falar isso, e o cara é um pastor. Porque a minha vontade era arrebentar ele. Você falaria isso para o teu filho, pastor? Mas eu estou fluindo. Eu sou o cara aqui em cima. E aí ele gosta de mostrar o quê? Que ele tem sucesso em tal área. Que ele é o cara que faz isso, ele é o cara que faz aquilo. Mas aquele esconderijo que é a família dele, ele não mostra. É como a irmã comentou conosco esse final de semana. Aqui, ó, no Facebook tudo é bonito. Família linda, família bela, mas em casa eles estão se quebrando no pau. É aquilo que eu falei no primeiro dia. Sai na bênção, foi tocada pelo Espírito Santo aqui, chega no estacionamento, criança sobe no banco do carro, já arrepia com a criança. Perdeu a bênção. Na frente da igreja. Por mais que a gente seja espiritual, eu posso ser espiritual o quanto for. Posso. Se eu estiver negligenciando a minha família, isso vai ser um sacrifício em vão. Nosso primeiro chamado, seja homem ou mulher, nosso primeiro chamado é a nossa igreja, nossa primeira igreja, nosso primeiro ministério, nosso primeiro chamado é a nossa família.
se eu não estou liderando a minha família como eu devo liderar, como Deus está pedindo, é hora de eu começar a pensar que eu vou ter que começar a fazer ajustes. Antigamente era motivo de vergonha quando uma filha acabava engravidando. Tinha que fugir, tinha que se esconder. Não quero mais estar lá. Meu pai vai me pegar, minha mãe. Hoje em dia o pessoal está aceitando. E o que mudou? Mudou que nós estamos hoje permitindo que a fibra moral ela seja esticada. Só que Deus está procurando homens e mulheres que sejam os restauradores da fibra moral da sociedade. E o mundo não vai fazer por nós o que nós não estamos fazendo por eles. Nós que temos que ter esse grito em nossos corações e sair, buscar aqueles que estão perdidos. Ontem tive um tempo com o pastor, foi muito precioso esse tempo com ele, porque ele me contou algumas histórias de alguns irmãos, o que eles estão fazendo. Glória a Deus. Eu acho que, sabe, isso é... Você não precisa ter título para você dizer que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu vejo que tem muitas pessoas que elas não estão presas a isso e elas estão fazendo muito. Porque Deus pegou elas de jeito. E gerou um constrangimento nesse coração e ela está assim alcançando a vida de muitas pessoas. Só que como eu já falei, quando a gente está fazendo isso, nós estamos indo contra a correnteza. E, infelizmente, dentro da própria igreja vão se levantar pessoas que vão começar a te criticar. Neemias tinha lá Tobias e Sabalaque que queriam tirar ele do foco. Neemias, aos olhos do mundo, era o quê? Um copeirinho. Zé ninguém. Mas e os olhos de Deus? Tenho certeza que ele conseguiu conquistar um grande galardão. Meus amados, em 1 Timóteo 3,4, essa palavra ela fala bem especificamente aos bispos, mas 1 Timóteo 3,4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como você tem cuidado da tua família e dos teus filhos? Eles têm sido motivo para você se orgulhar, ou eles têm sido motivo para você se envergonhar? O que você está semeando no coração deles? Deuteronômio 6 fala que você deve inculcar a palavra no filho. Você tem inculcado isso? Você tem colocado no coração do seu filho que ele deve amar a Deus acima de todas as coisas? Que ele deve honrar a Deus acima de todas as coisas? Que aconteça o que acontecer, ele não deve abandonar a fé dele. Deuteronômio 6:2. Eu vou começar a ler 1. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinem, para que cumpres na terra o que passa a possuir, para que não temos o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teu filho, e o filho dos teus filhos, todos os dias da tua vida. Nós temos um livro ali fora que ele fala, grave a fé no coração do seu filho. É um dos livros que mais vende na Universidade da Família. E ele fala o quê? Ele te dá estratégias de como você tocar o coração do teu filho. E é algo que há muito tempo tem sido deixado de lado. O judeu, 52 semanas por ano,
Ele tem um tempo de qualidade com a família. Ele tem vários tempos, mas existe um específico que ele faz assim. Ele está com eles à mesa, não existe televisão, não existe tablet, não existe smartphone. E ele olha para o filho dele e fala, você é o meu filho amado, você vai ser um engenheiro, você é um homem que vai ter muito caráter. E aí se você for ver, como é que são a família dos judeus? O que ele está fazendo? Além disso, ele está proferindo palavras de bênção para a vida do filho. E essas palavras têm acontecido o quê? 52 semanas por ano. Quando ele está lá nos 12 anos dele, 13, que ele vai fazer aquela passagem de rito de menino para homem, ele já sabe o que ele vai ser. Já foi inculcado na cabeça dele, falou, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um cara de sucesso. Mas muitos de nós, eu era assim, muitos de nós não recebemos afirmação, não recebemos encorajamento. Bem pelo contrário, recebemos ácido sobre as nossas vidas. E isso nos tornou o quê? Pessoas encolhidas. Somente Deus pode mudar isso no teu coração. E quando você não está, de certa forma, curado no teu coração, me desculpe, você não vai conseguir encorajar teus filhos. Você não vai conseguir afirmar os teus filhos. Por mais que você os ame muito, nenhum pai levanta de manhã com a intenção de machucar os seus filhos. A omissão aos cuidados da família tem gerado uma sociedade fraca moralmente. A indiferença do pai sempre irá gerar um sentimento de desconexão familiar. Eu, como fui formado fora da aliança, eu não conseguia entrar no contexto da família. Para mim era indiferente estar com a minha família. Mas eu ansiava por uma família, construir uma família. Mas eu não preciso de relacionamento com a minha família. Por quê? Porque provavelmente, eu não sei exatamente isso, mas provavelmente o que aconteceu? Quando minha mãe levou a notícia para o meu pai de que estava grávida de mim, ali gerou a rejeição. E aí a gente se torna uma pessoa que a gente está querendo constantemente buscar afirmação. Constantemente eu estou querendo buscar ser afofado do meu ego. Eu tenho que ter para ser. Um outro exemplo de negligência na Bíblia foi a vida de Eli. E Eli era um cara que tinha autoridade de juiz, era autoridade de sacerdote, mas se tornou conivente e paternalista com os pecados dos filhos. E essa negligência não só afetou a geração dele, mas como afetou a nação de Israel. E o que é o cara paternalista? Jesus não era paternalista, meus amados. Jesus, ele caminhava com os discípulos e se ele tinha que chamar eles na responsabilidade, ele chamava. Ele não era paternalista, ele não ficava lambendo ferida. Nem por isso ele deixou de ser amado. Nem por isso ele não deixou de ser seguido. Por que muitos seguiam Jesus? Pelo caráter dele. O caráter de Jesus atraía as pessoas. As palavras de Jesus atraíam as pessoas. Mas o que é o paternalista? Eu venho de carro, estaciono o carro aqui na frente. Aí o filho de um dos irmãos vai lá com uma pedrinha e risca meu carro. O pai, que gera paternidade, e a mãe, que gera paternidade, ela vai chegar e vai falar o quê? Ô Jefferson, me perdoa, ele... Vamos ver esse acerto aí. E vai chamar o filho, vai ter uma conversa com o filho, vai explicar para o filho. O paternalista não. A criança vem lá e riscou. Ô Jefferson, também se deixou o carro aqui na frente, cara, por que você tinha que fazer isso? E ele não tem limite. Vai chegar lá na idade adulta, o que ele vai achar? Cara, eu posso tudo. Eu sou o cara. Eu posso fazer o que eu quiser agora. Porque eu não ganhei limite lá no meu passado.
Eu não ganhei, meu pai não me ensinou que eu tinha que ter educação. Meu pai não me mostrou, ó filho, você errou porque você puxou, você não pode pegar uma pedrinha e danificar aquilo que não pertence a você. É de outra pessoa. Mas o paternalista faz isso com o filho vê e fala, o pai está fazendo isso, então agora as pessoas estão para me servir, não para que eu sirva as pessoas. E a palavra de Deus diz que aquele que quer ser maior, que sirva. Mas Deus, através da oração de Ezequias, do lamento dele, concedeu a ele mais 15 anos. Quando ele falou para o Senhor dos feitos que ele tinha feito, quanto ele tinha honrado. E nós fazemos aqui uma comparação com Davi e com Ezequias. Davi, quando pecou, o que ele pediu para o Senhor Jesus, o Senhor Deus? Não te retires o teu espírito de mim. Eu posso perder tudo, mas não retire o teu espírito de mim. Ezequias não, eu não posso perder. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu era assim, porque eu era assado. E os 15 anos serviram para quê? Não para ele corrigir a família dele. Ganhou 15 anos a mais, ganhou, como a gente diz aí, um bônus, né? De 15 anos. E não cuidou da família. E amados, eu tenho visto dentro da minha família, porque eu não estou fora desses contextos, mas eu tenho visto histórias dentro da minha família, de homens que se preocuparam com a família, e a família está cada dia se desenvolvendo mais. Os filhos estão se desenvolvendo sadios, mas porque em primeiro lugar colocaram Deus dentro da sua família e começaram a perguntar para Deus, o que eu preciso corrigir na minha família? Mas eu tenho exemplos na minha família também, de homens que não colocaram Deus em primeiro lugar, viraram as costas. Ele era um homem piedoso lá fora. Todo mundo o via como o cara, mas dentro de casa ele era o carrasco. Não tinha conexão com a família. E os últimos dias dessa pessoa não foram legais. Deus, me dá mais um tempo para mim corrigir a minha família. Teu tempo acabou. Você teve 40 anos para fazer isso. Teve 50 anos para fazer isso. E você não fez. Por quê? Agora você quer que eu te dê mais um tempo para que você corrija a tua família. Agora eu vou viver só para o Senhor. E vou cuidar da minha família da maneira que o Senhor quer. Mas nós precisamos chegar no limite lá, quando a gente está no leito de morte, precisamos ter um acidente feio, que ficamos num estado de debilidade. Deus precisa sacudir a gente para que a gente entenda que nós temos que zelar pela família. O Salete, nós tivemos uma sacudida na nossa vida. Nosso casamento ia romper. Acorda, Jefferson. Faz anos que eu quero você no ministério. Faz anos que eu estou te chamando para o ministério. Faz anos que eu quero que você trabalhe com casais. Não quero. Isso aí não é para mim. Quando eu falei lá que Ezequias estava muito mais preocupado consigo mesmo, com o seu umbigo, e não estava preocupado com os outros, você veja só, ele fala na palavra, ali quando Isaías vem trazer a palavra do Senhor novamente para ele, dando uma sentença de que os filhos dele seriam cativos da Babilônia, que seriam eunucos. Ele dá de ombro. Boa essa palavra. Boa para quem? Para ele. Eu tenho segurança, eu tenho paz, tenho estabilidade. Agora, os meus filhos, o problema é deles, eles que conquistem para eles. Eles que alcancem para eles.
negligenciou a família novamente. E gerou um filho, rei Manassés, que foi um dos reis mais idólatras, mais tiranos e mais perversos. Que no final da sua vida se converteu, claro, mas foi gerado dentro desses 15 anos, porque o rei Manassés começou a reinar com 12 anos. Então, quer dizer, a criação, a paternidade, ela não foi gerada. Não foi um referencial. Nós temos 3 famílias, amados. E essas 3 famílias são a família que te gerou, a família que você constituiu ou vai constituir, e a tua família da fé. Que hoje, muitas das vezes, é a tua célula. E muitas das vezes você vai levar os seus problemas lá para dentro, vai conversar com o seu líder. E glória a Deus por isso. Que tem homens que estão dispostos a ouvir os seus pecados, os seus problemas e te ajudar a alcançar um lugar de estabilidade na tua vida espiritual. Um lugar de estabilidade na tua intimidade com o Senhor. Nós homens, nós somos os pastores da nossa casa. Eu não posso esperar que em 2 cultos semanais a minha esposa seja pastoreada. É bênção estar dentro da igreja. É bíblico. Mas se eu não orar pela minha esposa, se eu não interceder pela minha esposa e pelos meus filhos, quem vai fazer isso? E eu lembro de uma experiência, comentei isso com os homens ontem. Salete tinha chegado em casa, estava doente, eu estava começando com aquela crise de gripe, resfriado, corpo dolorido, e ela falou, amor, eu vou pro quarto, vou ficar no quarto porque eu não estou bem. E ela foi para o quarto, deitou, e ela falou, você se importa que você faz comida hoje, faz aí? Não, tudo bem. E ela foi para o quarto, e aí eu fui para o escritório orar, eu precisava orar naquele momento. E eu terminei a minha oração assim, quando eu começo a levantar, o Espírito Santo falou para mim, você vai lá no quarto e vai orar pela tua esposa agora. Eu até levei um choque, né? Eu acabei de sair da oração aqui, agora eu tenho que orar lá pela minha esposa. Mas nós, mesmo antes da gente casar, a gente tinha a prática de orar juntos. E o fato da gente ter quase rompido, a gente fala isso quando a gente está dando treinamento homem ou mais mulher única, foi pelas falhas de caráter do Jefferson. Deixa eu deixar só do Jefferson, ela depois, se ela quiser, ela conta dela. E aí eu fui lá, sentei do lado dela e orei por ela, pedindo para que aquela enfermidade fosse tirada dela. E o que aconteceu? Para minha surpresa, 1 hora, 50 minutos, ela estava em pé, lá na cozinha, comigo. Estava restaurada. Então, quer dizer, falando com os homens, nós temos uma autoridade nas nossas mãos, só que nós não estamos sabendo usar. Porque é muito mais fácil usar a Unimed, a 1000. Eu tenho um homem que participou de um grupo comigo, que o filho dele estava indo muito mal na escola. Muito mal mesmo, era só nota vermelha. E esse homem é um advogado. Aí ele chegou para mim um dia e falou assim, dentro do grupo ele compartilhou, né? Não é nada que a gente não possa abrir, mas ele falou assim, você sabe que o meu filho ele estava tendo muito problema de nota vermelha. E esse problema das notas vermelhas eu comecei a perceber que estavam mudando desde que eu comecei a fazer o curso do Homem ao Máximo. E um dia a minha esposa falou, ele está se trancando no quarto e eu não sei o que esse piá está aprontando, eu acho que esse piá já está fazendo coisa que não deve. Um menino de 9 anos. E ele pegou um dia, entrou no quarto, chegou lá, o menino estava lendo o livro da escola. Ele pegou e sentou com ele. E muitos pais não têm feito isso.
não tem tirado tempo para sentar e conversar com o teu filho, individualmente. Sentou com o filho e falou, filho, me conta aqui, o que está acontecendo? Você só tirava nota vermelha, você só ficava no videogame, só fazia isso, não estava dedicado aos estudos, o que está acontecendo, filho? Ele olhou para ele e falou, sabe, papai, eu tenho visto que você tem estudado todos os dias, todas as semanas agora, esse livro que você começou a fazer. E eu quero ser um homem que nem você. Imagine, mudou algo na família dele. Em Provérbios 11, 29, irmãos, se vocês quiserem anotar, esse Provérbios é um Provérbios que fala de família. Eu gosto muito desse versículo. E ele gera um temor muito grande no nosso coração. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. Na NVI, quem causa problema à sua família herdará somente vento, o insensato será servo do sábio. Nós vamos pensar na primeira parte desse versículo, quem causa problema à sua família. Talvez na sua concepção hoje você não esteja gerando problema nenhum para a tua família. Eu não posso te dar essa resposta. Somente o Espírito Santo, mediante o seu questionamento, a sua pergunta. Senhor Deus, mostra para mim como eu tenho cuidado da minha família. Mostra para mim se eu tenho liderado a minha família, se eu tenho cuidado daqueles que o Senhor confiou a mim. E os jovens, eles não se eximam disso. Porque se você foi alcançado pelo amor de Cristo, e a tua família ainda não é uma família alcançada por esse amor, saiba que Deus está te levantando como um resgatador dessa família. E você vai ter que refletir o caráter de Cristo ali dentro, para que eles comecem a perceber a diferença na sua vida. Meu pai, numa das formaturas do Homem ao Máximo, depois que eu passei do primeiro curso do Homem ao Máximo, ele chegou, ele foi, eu convidei ele para ir na formatura. Hoje à noite vocês vão entender um pouco dessa história. E a pastora que nos acompanhava, ela pediu assim, você acha que teu pai pode dar uma palavrinha a respeito de você? Eu falei, acredito que sim, vou perguntar para ele. E uma coisa marcou meu coração, que ele falou bem assim, o Jefferson não é mais o mesmo. Tem algo que mudou no coração do Jefferson. Me desmontou. Seja você um homem, uma mulher, um jovem, que começa a gerar essa mudança na sua vida de dentro para fora, e a tua família comece a olhar você com outros olhos. Se a tua família não está conseguindo te olhar assim hoje, Senhor, permita com que eu consiga ver as virtudes do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, mas ajuda com que eles consigam me ver com as mesmas virtudes que o Senhor tem visto. Nós estamos falando, amados, de uma coisa muito preciosa aos olhos de Deus. Uma sociedade é formada por famílias fortes. As famílias, como a gente passou o vídeo ali, as famílias, elas são famílias que têm problemas, têm ajustes. Mas isso não pode ser motivo para nós nos desestimular e largar os betes. Falar, não, então eu não quero. É muito difícil cuidar dos meus filhos, então eu não vou cuidar. É muito difícil ter que andar com a Salete, eu não vou andar mais com a Salete. Eu vou escolher algo mais fácil. Eu tenho certeza que quando todos nós, crentes ou não crentes, líderes ou não líderes,
Um dia nós estaremos perante Deus. E eu acredito que uma das perguntas que Deus vai fazer para nós: Jefferson, como você cuidou daqueles que eu confiei para você? Como você cuidou dos teus filhos? Da tua esposa? Como era o teu relacionamento com teu pai? Com a tua mãe? E amados, nesse momento a gente não vai ter mais como dar desculpas. Veja bem. Olha, mas eu tratei minha esposa porque ela era assim. Você não vai ter mais como fazer isso. Você vai ter um momento que você vai ter que realmente assumir sua responsabilidade. E reconhecer que você foi falho, que você foi omisso. Mas se você tem essa oportunidade de fazer isso hoje, comece já. Grave no teu coração que você tem que batalhar pela tua família. Ajuste aquilo que precisa ser ajustado. E eu quero encerrar com vocês com uma pergunta. Eu tive num treinamento algum tempo atrás, e esse treinamento realmente essa pergunta me causou muito medo, muito temor. E até é engraçado, né? Para a gente dar um pouco de risada aí. Nós estávamos vindo de Curitiba para Foz, e eu como trabalhei na aviação, então eu conheço muito a parte operacional de um aeroporto, de uma aeronave, e a gente estava vindo, e nós tivemos um período de instabilidade, turbulência, e em todos os voos que eu fiz, eu nunca peguei uma turbulência igual àquela. Mas eu percebi que a turbulência que a gente pegou não era uma turbulência severa. Era o equipamento que não era um equipamento adequado. Não é que é um equipamento adequado, existem as características. Um equipamento, uma aeronave muito comprida, você vai sentir muito mais instabilidade. E eu vi que aquela turbulência, a impressão que dava assim, que as asas iam bater palma, em cima e embaixo. E eu até falei brincando para a Salete, falei para o pastor, bem, eu estou em paz com a minha alma. Se eu morrer aqui, eu tenho certeza que eu vou estar com Cristo. Acabei de comer meu pacotinho de batata chips, então já estou garantido. Mas eu vou estar com Cristo. Mas eu já tive um momento na minha vida que eu não pensei nisso. Que eu tinha muito medo de morrer, porque o meu coração não estava ajustado com o Senhor. E quando eu tive nesse evento, nesse treinamento, um treinamento de liderança, o Summit, foi feita uma pergunta lá, e essa pergunta me quebrou, assim, mesmo eu tendo a certeza de que eu tenho a salvação. Se você tivesse uma sentença de morte nessa noite, como as pessoas da sua família iriam se lembrar de você? Qual legado você deixaria? Você quer deixar um legado ou quer deixar um rastro? Rastro até a lesma deixa. Legado, só aqueles que estão vivendo a palavra de Deus e aplicando seus princípios em suas vidas vão deixar.